Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à Faculdade da Análise do Comportamento. Eu sou o professor Igor Madeira, psicólogo e mestre em psicologia, e estou aqui para a gente discutir, debater e aprender um pouquinho dessa área fascinante que é a análise do comportamento. Mas antes da gente soltar aquela aulinha da semana, eu quero pedir um favor para você. Curta esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas. Siga o nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Porque como a gente diz para os nossos alunos e para as nossas alunas, né? Estudar o comportamento nunca foi tão fácil. Então, por isso, roda a vinheta. O nome dele, por mais que a gente conheça como Watson, é John Broadus Watson. Ele era um psicólogo norte-americano e ele foi o fundador do behaviorismo. Behaviorismo que a gente pode traduzir aqui com o termo comportamentalismo, e que no inglês é behaviorist, o sufixo ISM, certo? Ele fazia filosofia, matemática, latim e grego, na Universidade de Chicago, e ele desistiu de fazer filosofia, matemática, latim e grego para poder cursar psicologia. E aí, só que o Watson ele era muito pobre, E aí, como ele não podia pagar as despesas dele enquanto ele estudava, ele fazia como a maioria dos estudantes fazem hoje, Precisam ter um plano B, Precisa ter um trabalho, precisa fazer alguma coisa para conseguir se manter. Então, o que ele fazia? Ele limpava os gabinetes da Universidade de Chicago, ao mesmo tempo em que ele cuidava do laboratório de ratos, cuidava dos ratos, do laboratório de neurologia. Então, o Watson era uma espécie de monitor do laboratório de neurologia da Universidade de Chicago. E aí, repare, lembra que eu falei para vocês que a história interfere muito na forma como a gente pensa ou a gente se comporta. Então, mais uma vez, a história está interferindo então, na vida do Watson. Poucas pessoas sabiam, e agora vocês sabem aqui na Liga, que o Watson era professor de uma disciplina chamada Psicologia Animal. Nossa, agora caiu a minha ficha. Agora eu entendi por que o Watson começou a criticar tanto o modelo introspeccionista e principalmente o modelo associacionista, proposto pelo Titchener. Mas é óbvio que ele ia criticar mesmo, porque ele lecionava há anos, durante muito tempo, uma disciplina chamada, então, de psicologia animal. Então ele era professor. E se ele era professor de um departamento de psicologia animal, ele via os psicólogos da época, ele via os pesquisadores da época utilizando o método reducionista para tentar enxergar a consciência nos animais. Agora, começou a fazer sentido por que o Watson começa a fazer a crítica a isso? Porque isso faz parte da história dele como pesquisador. E aí não pensem que ele fez isso da noite para o dia, não. Ele demorou 13 anos, através de pesquisas, para solidificar o behaviorismo e só então propor o manifesto. Então, o Watson não dormiu, sonhou, acordou e começou a descrever o sonho dele para poder publicar, não. A publicação que o Watson fez, e eu até falei com o Ricardo aqui no offline, antes da gente começar, foi uma publicação extremamente séria. O Watson estudou, ele se dedicou, ele observou os fenômenos acontecendo para poder criticar. Então, não foi uma espécie de teoria que surgiu do nada, não foi uma coisa que surgiu vagamente. E aí ele ficou na Universidade de Johns Hopkins até 1920. Sabe por que o Watson saiu da Johns Hopkins em 1920? O Watson era casado e ele conheceu uma aluna de 19 anos e se apaixonou por essa aluna. Essa aluna, então, se tornou amante do Watson, até que um belo momento se tornou um escândalo na universidade que ele lecionava,
e a universidade pediu para o afastamento do Watson. Então, o Watson separou da esposa, ele ficou com essa aluna dele, e aí ele acabou casando com essa aluna e ficando com ela até 1935, quando ela veio a falecer. Então, ela morreu de uma forma muito precoce. Né? Mas foi um escândalo na época o Watson namorar uma aluna do curso dele. Ele acabou, então, perdendo a carreira. E aí, gente, o mais interessante é que as ideias de Watson elas não eram mais publicadas em termos de artigos científicos. Né? O Watson começou a trabalhar com publicidade, e aí ele divulgava aquilo que ele encontrava, aquilo que ele descobria, né, dentro desses jornais publicitários todas as semanas. Né? Então ele ficou conhecido como se ele fosse um colunista social da época e que escrevesse uma coluna de jornal toda semana. E aí ele dizia aí, numa das colunas dele que as crianças eram chatas, que ele não gostava de criança, e uma série de coisas. E talvez, por causa dessa publicização equivocada, isso é uma hipótese que eu estou levantando, talvez as pessoas tenham criado uma representação tão errada, ou um conceito tão errado a respeito do behaviorismo. Mesmo que o Skinner tenha surgido para tentar limpar, para tentar passar o pano, como a gente diz, o Watson teve uma espécie de publicidade muito grande para divulgar e falar alguma coisa em nome do behaviorismo. Olha como é que é interessante que o fato, né, da história do Watson, a forma como o Watson divulgava as ideias behavioristas, né, serem também compreendidas pela população. É por isso que eu digo, né, que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala de behaviorismo e a forma como a gente vai divulgar o behaviorismo. Porque ao invés de a gente contribuir para o crescimento da análise do comportamento do behaviorismo, a gente pode, então, estar promovendo informações equivocadas sobre. Quantos de vocês não tiveram informações equivocadas sobre o behaviorismo? É muito comum eu perguntar para as pessoas, o que vocês pensam sobre o behaviorismo? Ah, ignora o sentimento, ignora o pensamento, ignora a consciência, né? Tenta controlar tudo. Ah, os behavioristas são frios, os behavioristas são controladores. Ah, os behavioristas não acreditam no amor. Né? Fruto dessas interpretações e desses artigos que o Watson foi propondo e publicando ao longo da vida dele, né? E confundiu, então, as pessoas. O Watson, gente, ele morreu muito pobre, ele ficou isolado, uma espécie de reclusão, num sítio com os filhos dele crescendo, e ele morreu muito pobre mesmo. Né? Então, ele perdeu muita coisa ao longo da carreira dele, por causa do escândalo e por causa das condições, das preposições polêmicas, né, que o Watson propunha para a sociedade naquela época. Então, vamos pensar que era uma sociedade que vivia entre 1913 a 1950, né? Se hoje, em 2021, as pessoas ainda, parte das pessoas, né, apresentam uma resistência ao behaviorismo, análise de comportamento, imagine isso lá em 1950. Então, vamos entender, então, esse movimento, porque só assim a gente consegue compreender o manifesto behaviorista. Então, vamos lá. O que o Watson começa dizendo sobre o behaviorismo? Diz, olha, a psicologia como behaviorista a vê, ou seja, a psicologia como eu vejo, na verdade, né? Ele se colocou na posição de o behaviorista, e ele falava isso mesmo. Eu sou o behaviorista. É um ramo experimental. Ou seja, o behaviorismo é uma área de fazer experimento, que busca objetividade, assim como as ciências naturais buscam a objetividade. Então, Watson dizia, olha, se nós tivermos que investigar, e se nós quisermos investigar alguma coisa, nós precisamos de enxergar os fenômenos que são considerados fenômenos naturais. Um fenômeno natural, na definição daquele Herod e Cooper que eu apresentei semana passada, ou vocês vão encontrar até no William Ball mesmo a definição de fenômeno natural. Um fenômeno natural é um fenômeno que pode ser localizado no tempo e no espaço. A química, a física, a biologia, a medicina, a enfermagem, tantas áreas que a gente tem hoje de conhecimento, estudam objetos naturais. E aí ele vai dizer, olha, o behaviorismo, então, é uma ciência do fenômeno natural.
É uma ciência que vai investigar e estudar aquilo que pode ser visto, aquilo que pode ser palpável, aquilo que pode ser localizado no tempo e no espaço. O objetivo, como toda a ciência, aí por isso que ele coloca, seu objetivo é prever e controlar. Ou seja, eu posso prever o que uma pessoa vai fazer em determinado momento e, ao mesmo tempo, eu posso controlar o que a pessoa pode fazer em determinado momento. Eu não gosto muito de utilizar a palavra controle, porque no dia a dia a gente aprende que controle é uma coisa errada, né? Uma pessoa é controlada, né? Embora a gente não negue que o controle ele exista, né? Ele existe em tudo. Eu gosto de usar a palavra modificação. Né? A palavra modificação é uma espécie de autocrítico, né? É adoçar a palavra controle. Então, todas as vezes que eu vou falar de controle, eu substituo pela palavra modificação. E aí eu aconselho vocês a fazerem a mesma coisa, porque aí vocês vão perceber o quanto se torna menos pesado, menos aversivo para as pessoas. Então, falar assim, porque o behaviorismo estuda o controle do comportamento. Muda a palavra. Né? O behaviorismo estuda uma modificação do comportamento. É bem melhor. Tá? Então, meus anos aí já de experiência, de palestra, de curso, né, rodando o Brasil inteiro, né, eu aprendi a substituir a palavra controle pela palavra modificação. Tá? Então, o Watson diz, olha, assim como as ciências naturais, né, descrevem, preverem, modificam e controlam, né, o behaviorismo também vai ter que fazer a mesma coisa. Né, descrever o que as pessoas fazem de uma forma objetiva, prever o que uma pessoa vai fazer em determinado momento e modificar ou controlar o que uma pessoa, então, deveria fazer. E aí, assim, com a introspecção, gente, esquece isso. Não tem como. E aí ele vai apontar, né? A introspecção, ela não constitui parte essencial dos métodos, ou seja, ela está descartada. E aí, nem o valor científico dos seus dados, ou seja, nem aquilo que a introspecção encontra, depende da facilidade com que a gente interpreta a consciência. Interpretar a consciência é muito fácil, o que vocês estão fazendo. Mas mesmo que seja muito fácil e muito aplicável, isso não é científico. Isso não promove critério de fidedignidade, critério de consenso. Por quê? O que está por trás do Watson? O que está por trás dessa fala que o Watson traz aí? O que está por trás é uma perspectiva sociológica e científica proposta por Augusto Comte, em que ele diz, olha, a verdade é consensual. Aquilo que é verdadeiro é aquilo que é consenso. Então, se eu perguntar para vocês que cor que é a minha camisa, vocês vão dizer, olha, a camisa do professor Igor é uma camisa vermelha. Porém, se alguém tiver daltonismo aqui, pode dizer, não, a camisa do Igor não é vermelha. A camisa do professor Igor é verde. Se alguém disser que a camisa é verde, a gente já não tem mais condições de dizer se a minha camisa é vermelha ou não. Porque baseado no modelo positivista, a verdade ela é consensual. Se ela não é consenso, o fenômeno não é verdadeiro. É por isso que tem uma dificuldade enorme. Quando você vai discutir alguma coisa com alguém, são duas pessoas apontando pontos de vista diferentes. Não é? Você vai conseguir encontrar consenso? Nunca. Então o que vai acontecer? Você vai ficar o tempo todo batendo boca. E era o que o Watson dizia. Olha, não vamos conseguir encontrar consenso. É fácil fazer introspecção? É um método mamão com açúcar. Mas ele não promove cientificidade. Porque ele não é objetivo, ele não promove uma condição que a gente está chamando de condição consensual. E aí, ao contrário do que as pessoas na época faziam, principalmente através do movimento comparativo, havia então uma separação entre homem e animal. Né? Então eles separavam os animais, né, como uma espécie inferiores e os homens como uma espécie superior. No manifesto behaviorista do Watson, o Watson deixa muito claro, está escrito lá, eu até copiei e colei aí,
Ele diz, olha, o behaviorismo não reconhece e para ele não tem uma distinção entre os homens e os animais. Esse primeiro chute na bola, essa primeira movida de pedra que o Watson dá no artigo dele, gente, gera um problema para a gente até hoje. Quem nunca ouviu as pessoas dizerem que análise experimental do comportamento ou análise do comportamento é a ciência dos ratinhos?